iniciando hoje o canal História Legal, um canal comprometido com a verdade. Então sejam todos bem-vindos, ao nosso canal que se propõe a trazer histórias reais, histórias documentadas, farta de provas, Então nós teremos aqui algumas séries, Nós queremos apresentar algumas séries. A primeira série a ser apresentada será a Saga do Frigorífico Vacariense S.A. É o Frigorífico Vacariense nos Campos de Cima da Serra e o Milagre Brasileiro, 1964 a 1997. Então, é uma história que se passou aqui em Vacaria, da construção de um imenso complexo frigorífico, o qual exportou para o mercado comum europeu a partir da década de 70 a início dos anos 90. Também exportou para os países árabes, para Israel especificamente, que havia toda uma maneira, de ser feito esse abate. Vinham os rabinos de Israel para observar e para orientar todo o abate, como deveria ser feito o abate de carne para consumo no Estado de Israel. Muito bem. Fora essa série, após nós teremos uma série sobre os movimentos imigratórios. Contaremos aqui a história de Samuel Guazelli, aquele imigrante italiano que veio para o Brasil e posteriormente se estabeleceu em Vacaria. Um dos primeiros imigrantes italianos a se estabelecer em Vacaria. Muito bem. Teremos também História das Mulheres, uma série sobre a história das mulheres, onde contaremos a participação de algumas mulheres e, inclusive, a falta de visibilidade da história da mulher, Nós colocaremos essas questões. Também pretendemos, mostrar, fazer uma série sobre histórias de família, e diversas outras, que agora ainda não temos total organização, de todas as séries que apresentaremos aqui. Por que em forma de séries? Para que em capítulos menores fica mais fácil assistir, Porque se for contar a história do frigorífico vacariense totalmente num dia, são várias horas, Então eu preferi fatiar em capítulos e ir contando, como foi feita essa pesquisa, qual a importância da memória, história e patrimônio, e aí adentrar nessa história, a saga do frigorífico vacariense, que conta a história desse frigorífico de imensas proporções, muito bem aparelhado, que foi construído aparentemente num lugar ermo, distante de tudo, Vacaria é visto assim como um lugar distante de tudo, um lugar ermo, só que a história não é bem assim. Nós que moramos em Vacaria, eu morei 30 anos em Vacaria, meus pais são naturais de Vacaria. Eu me chamo Isabel Carneiro de Almeida. Trabalhei por 22 anos no estado do Rio Grande do Sul como professora de História. Eu sou formada em Estudos Sociais pela Univale de Itajaí, Santa Catarina. Sou formada em licenciatura plena em História pela Universidade de Caxias do Sul, campus Vacaria. Sou especialista em História e Geografia do Brasil pela Universidade de Amparo, São Paulo. Sou mestre em História pela Universidade de Passo Fundo, UPF.
a qual tem uma grande participação nessa construção da história do frigorífico, já que eu desenvolvi no mestrado em História e trata-se da dissertação de História que foi transformada em livro, né? Bom, então, inicialmente eu gostaria de convidá-los a assistir o meu canal, né? Gostaria que você se engajasse nesse canal, principalmente as pessoas de Vacaria, porque a preocupação do meu canal, o objetivo, é colaborar com a solidificação de um conhecimento histórico em Vacaria, de ampliar os seus horizontes, de ampliar a sua consciência quanto à importância de Vacaria para o Estado e para o Brasil. Porque Vacaria exporta desde a década de 70. Através do frigorífico vacariense, que aliás foi um dos precursores da exportação no país sim, porque o senhor Armito Pereira dos Santos, ele foi o maior acionista do frigorífico, foi quem se engajou a esse projeto, foi quem esteve do início ao fim no projeto e nunca desistiu dele. E ele ia pessoalmente a Brasília com um grupo de pessoas, porque ele era o presidente dos frigoríficos do estado do Rio Grande do Sul. Ele era o presidente do sindicato dos frigoríficos do estado do Rio Grande do Sul. Então, ele ia pessoalmente a Brasília negociar com o ministro Delfim Neto, naquela época, para poder ampliar a sua exportação, a exportação de carnes congeladas para o mercado comum europeu e, posteriormente, para o Estado de Israel. Então, eu quero convocar vocês a participar desse canal, a assisti-lo, dar as suas opiniões respeitosas. O nosso canal é um canal sério, é um canal preocupado com a verdade, é um canal que se dedica à pesquisa e comprovação dos fatos que vem a contar. Então, eu gostaria que vocês se engajassem, que vocês tivessem o prazer de fazer essa caminhada com a professora Isabel. Eu ainda trabalho como participando dos fóruns da Universidade Unifacvest em Lages, Santa Catarina. Então, eu ainda trabalho no curso de História para a Unifacvest de Lages, Santa Catarina. Ainda sou atuante, né? Eu me aposentei apenas do estado do Rio Grande do Sul. Eu faço esse trabalho com muito prazer para a Unifacvest, considero os fóruns muito importantes para me manter ativa, para continuar pesquisando, continuar escrevendo, melhorando o desenvolvimento da minha escrita, né? Porque quanto mais escrevemos, mais nós aprendemos a escrever, mais a escrita fica boa, né? Então, assim, não é porque eu me aposentei no estado que eu me tornei uma pessoa inativa. Não, eu acredito que até quase todos, pelo menos, aposentados, muitas pessoas aposentadas que eu conheço, elas se mantêm ativas, elas só mudam de atividade, né? Umas se dedicam a artesanato, a artes, a várias coisas, né? As pessoas não se aposentam, elas não morrem para o mundo, elas continuam ativas. Ou se dedicam mais à família, né? Então, eu estou no momento que eu ainda estou ativa produzindo, né? Estou também me dedicando à poesia. Tenho um livro quase pronto de poesias para publicar. Tenho um livro de contos que está no início, né? Esse ainda tenho que escrever mais alguns contos. Estou participando do concurso de poesia Merci Lavande, que se passa na França, né? A Merci Lavande é uma empresa que produz, faz a plantação e a produção
de produtos derivados da lavanda. Mercilavande é um concurso que estou participando de poesias. E estou participando também de um concurso de contos é o concurso Pena de Ouro, né, da Casa Brasileira de Rio Pardo. Rio Pardo é uma cidade histórica que tem a editora Casa Brasileira e que tem organiza esse concurso que é internacional entre os países lusos, ou seja, aqueles países que falam português, falam e escrevem, né, naturalmente. Então, eu estou participando do conto Pena de Ouro, né, e o concurso Pena de Ouro de Contos 2022, com o conto Entre o Sonho e a Realidade. Esse ano eu participei do grupo Semente Literária, onde nós, da Biblioteca Pública de Vacaria, onde nós lemos várias obras e discutimos várias obras, e infelizmente o grupo acabou encerrando com a aposentadoria, né, do senhor que cuidava da biblioteca, era responsável pela biblioteca, né? E nós, então, acabamos encerrando o grupo, né? Mas foi muito proveitoso, foi maravilhoso, tivemos saraus, né, na biblioteca, discutimos sobre as leituras, lemos Incidente em Antares, lemos 100 Anos de Solidão, maravilhoso. Para o concurso de poesia Mercilavande, nós tivemos que ler 3 obras também, fazer o resumo, toda uma descrição, inclusive dos personagens, né, que fazem parte dos livros. Os livros lidos foi Dom Casmurro, de Machado de Assis, foi Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector, e 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Então, foi um ano, 2022, foi um ano muito produtivo, de muita leitura, muita escrita, né? Estou lendo e escrevendo muito, e agora estou também produzindo vídeos, né? Espero que vocês me desculpe que não sou profissional, né, em filmagem, estou aprendendo, sou autodidata nisso. A fotografia que eu fiz para o Friva são fotografias industriais. Eu estudei muito para fazer a fotografia do frigorífico vacariense, que vocês também vão conhecer. Em um dos capítulos eu pretendo apresentar a fotografia. No primeiro capítulo apresentaremos a filmagem das instalações, onde descrevemos o objeto de estudos, frigorífico vacariense S.A. Vocês vão poder ver as instalações 10 anos após a sua falência, que ficou lá paradinho, intacto, e eu tive o prazer, né, foi um verdadeiro presente para uma historiadora, poder entrar em umas instalações como a desse frigorífico, né, e poder, assim, vivenciar essa atmosfera dos anos 70, o mobiliário, o equipamento, tudo é anos 70, 80, né. Ele chega a pegar, como ele vai até 97, abatendo, ele chega a pegar o início, né, dos computadores de mesa, né? Eles tinham um computador IBM, né? Linguagem COBOL, e que é a gente sabe que é um dos primeiros, né, computadores, né? Então hoje isso avançou muito, né? Na época, vocês vão poder ver essa tecnologia, essa atmosfera, né, de uma época que não volta mais, né? De lá para cá a tecnologia avançou muito, né? E nós pessoas da minha geração, nós acompanhamos toda a evolução dessa tecnologia, da máquina de datilografar. Eu iniciei meu trabalho aos 14 anos, eu comecei a trabalhar fora,
em uma loja de artesanatos no município de Lages. E eu era encarregada por cuidar da loja, vender. Eu fazia tudo, era multifuncional já. Era só eu que trabalhava no artesanato. Era um artesanato relativamente grande, mas como o movimento não era tão grande, isso é anos 70, né? 1977, creio, né? Então, lá, imagine assim que eu comecei a trabalhar com 14 anos, anos 70, né? E hoje estou com 59 anos, 2022. Naquela época dos anos 70, a gente não acreditava que ia chegar o ano 2000. A gente pensava que alguma coisa muito incrível ia acontecer no ano 2000 e que nós não ultrapassaríamos o ano 2000. Então, a gente chegou até marcar um encontro no ano 2000 aqui em Vacaria, no clube, no Jockey Club, com um grupo de amigos, né? Que inclui uma amiga que era mais velha que eu, na época eu era jovem, muito jovem, e esse grupo de amigos também, né? Então nós não sei se eles assistindo aqui vão lembrar que a gente marcou um encontro no ano 2000 na frente do Jockey Club em Vacaria, aqui no centro, na Júlio de Castilhos, com a Mainha, né, Liamara Tonini, que era mais velha que nós, era uma mãezona, era mãe da Juliana Tonini, da Grazi Tonini, Graziella Tonini, da Daniela, do Valdomiro Tonini, né? Então, assim, a gente marcou, né, um encontro com Marcos Veza, com a Nelise Roveda, com nossa, eram várias, né, com a Marilda, não lembro agora o sobrenome dela, morava ali atrás atrás do Cine Guarani, que atualmente são as lojas Volpato. Nós marcamos esse encontro com a Tita Almeida, que é minha irmã. Nós éramos uma turminha de jovens, né, que íamos junto para a boate, ia para a boate de Natal, concorria à Rainha da Indústria e Comércio em 1986, com 20 e poucos anos, né, já era considerada velha para o concurso, porque as meninas que eram de preferência para passarem, né, para ganhar esse concurso de Rainha da Indústria e Comércio tinham 15, 16 anos. E eu já tinha 23 anos, acredito, na época. Então, assim, foi toda uma aventura, né, que nós participamos com essa turma na época e marcamos um encontro na frente do Jockey. Então, isso é uma outra história, né? Isso é uma outra história. Mas, só para vocês entenderem que a gente acompanhou toda a evolução da tecnologia. E ao adentrar as instalações do frigorífico vacariense, vocês vão fazer um passeio por essa tecnologia anos 70, 80, início dos anos 90, né? E que para mim foi praticamente um presente, né? Eu aguardo vocês no primeiro capítulo da série A Saga do Frigorífico Vacariense. Não esqueçam de curtir o canal, de se inscrever, né, de divulgar para os amigos, né, principalmente o município de Vacaria. Esse canal é um presente para vocês, é um presente para você que, como eu, adora história política e econômica do Brasil, e claro que vai acabar entrando do mundo também, né, através do estudo da história regional. O canal História Legal é comprometido com a verdade do regional para o universal. Nós estudamos o regional e, com base nesse estudo regional, nós acabamos entendendo o Brasil e o mundo. E isso vai ajudar a expandir os nossos conhecimentos, a nos conscientizarmos enquanto cidadãos, a de repente formar novos valores, novas visões acerca da política, da economia, observar o quanto é importante as políticas públicas, o quanto é importante ser um político comprometido com políticas públicas que venham trazer a qualidade de vida
para a população. É muito importante. Vocês vão ver as políticas públicas que foram criadas na época do milagre brasileiro e isso proporcionou a industrialização no Brasil. O BNDE, na época, era Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico Social, é hoje o Szinho. Naquele tempo não tinha o S, era BNDE. Eu vou estar dizendo BNDE, porque era Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico. Ponto. Depois, mais tarde, ele vai se transformar no BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social. Nada contra o social. Imagina, estou aqui pelo social. Eu estou aqui para colaborar com a sociedade. Eu estou aqui para colaborar com o esclarecimento de alguns fatos históricos, dentro daquilo que aprendi, dentro das leituras que fiz, dentro daquilo que consegui escrever e dentro da minha capacidade de interpretação. Então, os fatos que eu vou apresentar são dentro da minha interpretação. Se alguém não concordar, não tem problema. Não tem problema. Eu respeito a sua opinião, mas você deve respeitar a minha. Esse canal eu fiz para expressar a minha opinião. Vocês têm o direito de colocar comentários e de fazer perguntas, com certeza. Dentro do respeito, dentro da responsabilidade. Esse canal aqui, ele não vai aceitar provocações e falta de respeito. Isso eu não vou aceitar. Falta de respeito. Não vou aceitar. Vai ser bloqueado na hora. Qualquer documento, qualquer comentário que eu veja que é ofensivo, que é desrespeitoso, eu vou apagar e bloquear a pessoa. Porque aqui é um espaço onde é um espaço democrático. Mas democracia é liberdade, não é libertinagem. Democracia é liberdade e não libertinagem. A liberdade tem limites e isso eu ensinei aos meus alunos por 17 anos em sala de aula e 5 anos numa coordenadoria. Eu sempre expliquei aos meus alunos, aos meus colegas, às pessoas que conviveram comigo, aos professores que estiveram sob a minha supervisão na segunda CRE, que liberdade não é libertinagem. Liberdade supõe limites. O meu direito termina onde começa o do meu vizinho. Ele inicia onde terminou o direito do meu vizinho, iniciou o meu. E o meu direito termina onde começa o do meu vizinho. Então, eu não vou aceitar palavras de baixo calão, coisas desrespeitosas que não venham acrescentar nada. Você tem todo o direito de pensar diferente de mim. Ok, respeito. Mas esse canal é de minha propriedade. Esse canal eu abri para expressar a minha opinião. Quero ouvir a sua, desde que seja uma crítica construtiva, desde que vá construir algo, expandir a mentalidade do cidadão vacariense, do cidadão do estado do Rio Grande do Sul, do cidadão brasileiro, do cidadão do mundo. Mas se não for contribuir, fica para você. Se não for contribuir, fica para você. Certo? Então eu convido você a essa caminhada, a essa história maravilhosa que nós iremos mostrar para vocês e tentar expandir um pouco essa nossa mentalidade. Né? Convido vocês a assistirem o meu canal. Então, ativem as notificações, ative o sininho para as notificações, se inscreva no meu canal, curta o meu canal para que ele consiga continuar a existir e trazer muitas histórias interessantes para você. Então, continuem assistindo a descrição do canal. É importante assistir a descrição do canal porque vocês vão entender quais os objetivos do canal
e também o que será tratado, né? Adiantando o capítulo número 1, a importância da história, memória e patrimônio. Capítulo número 2, o frigorífico vacariense nos campos de cima da serra e o milagre brasileiro, 1964-1997. Família, trabalho e progresso. Então, uma boa noite para vocês. Continuem assistindo para entender de que se trata esse canal. História Legal, do regional para o universal. Um canal comprometido com a verdade. Canal YouTube História Legal, Isabel Carneiro de Almeida, do regional para o universal. Um canal comprometido com a verdade. Sobre a criadora e proprietária do canal YouTube História Legal, Isabel Carneiro de Almeida. Atualmente vem se dedicando à escrita de contos e à poesia, onde recentemente participou de 2 concursos onde obteve êxito. Poetize 2022, 250 poetas brasileiros, promovido pela Vivar Editora Nacional, Cabedelo, Paraíba, e 1001 poetas da Casa Brasileira de Livros, Rio Pardo, Rio Grande do Sul. É mestre em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de Passo Fundo 2008, onde desenvolveu sua dissertação de mestrado, a qual rendeu um livro de História Econômica e Política, onde contou a história de um frigorífico exportador de carnes congeladas para o mercado comum europeu nas décadas de 1980 a 1990, o frigorífico vacariense nos campos de cima da serra e o milagre brasileiro. Família, trabalho, progresso. Editora Méritos, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, 2010. Pós-graduação em História e Geografia do Brasil pela Universidade de Amparo São Paulo, 2003. Licenciatura plena em História pela Universidade de Caxias do Sul, 2002. Também é graduada em Administração de Empresas, Uniplac, Santa Catarina, 1989. E pós-graduada em Administração de Empresas pela UX, 1995. Trabalhou 6 anos no ensino universitário nos cursos de Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Economia, Jornalismo, História e Pedagogia, sendo 3 anos na Universidade de Caxias do Sul, Campus Vacaria, e 3 anos na Unifacvest Lages, Santa Catarina, onde atua atualmente de forma remota nos fóruns do curso de História. Também atuou 22 anos no Magistério Público Estadual do Rio Grande do Sul, onde esteve por 17 anos em sala de aula atuando como professora da área de Humanas, História, Geografia, Filosofia, Sociologia e Ensino Religioso, e 5 anos na Coordenadoria Regional de Educação, onde atuou na supervisão do ensino médio em 79 escolas nos 38 municípios que abrangem a região da 2ª Coordenadoria Regional de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. Foi proprietária da PJCA, Perícias Judiciais, por 4 anos na cidade de Vacaria, Rio Grande do Sul, onde realizou perícias judiciais na Vara do Trabalho e no Fórum Poder Judiciário Estadual de Vacaria, fazendo cálculos trabalhistas e financeiros. Trabalhou por 18 anos em diversas atividades empresariais no início de sua carreira. Esta iniciou com 14 anos de idade. Crediário, departamento fiscal, contábil, financeiro, recursos humanos, pesquisas de mercado. O que é o canal YouTube História Legal? É um canal onde apresentamos histórias da vida real, com embasamento em documentação, escrita, oral e visual, materiais, objetos, obras e arte, bibliografia, referências e citações bibliográficas. É um canal de cunho educativo. Sobre o que tratamos? História regional, história do Brasil, história geral. Proprietária e administradora Isabel Carneiro de Almeida, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Capítulo 1. A importância da história, memória e patrimônio. Capítulo número 2. O frigorífico vacariense nos campos de cima da serra e o milagre brasileiro, 1964
1997. Família, Trabalho e Progresso. Proprietária e administradora Isabel Carneiro de Almeida, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Consideramos importante tratar primeiramente, no primeiro capítulo, História, Memória e Patrimônio, embasado no livro do PhD Dr. João Carlos Tedesco, Nas Cercanias da Memória, porque consideramos a memória importantíssima para nós todos, principalmente nós brasileiros. Nós precisamos cultivar a nossa memória. Sem memória não há história. Sem patrimônio não há memória. Precisamos manter o nosso patrimônio histórico, a nossa memória. Nós precisamos, como o autor Gilberto Cotrim afirma, estudar o passado para entendermos o presente e planejarmos o futuro. O nosso canal História Legal, ele é embasado na escola de análise, é a história dos sujeitos. Nós não acreditamos em salvadores da pátria. Nós não acreditamos na história de heróis, na decoreba, no tipo de história que vinha sendo ensinada quando éramos crianças. Nós acreditamos numa história real feita de sujeitos da história. Porque salvadores da pátria somos todos nós que levantamos cedo e nos dedicamos ao nosso ofício com todo o amor e carinho e pretendemos fazer da melhor maneira possível. Não estamos aqui também para concorrer com ninguém. Não estamos aqui concorrendo com pessoas famosas e bastante conhecidas internacionalmente. Nós estamos aqui para concorrer conosco mesmo, darmos o nosso melhor, fazer o melhor, o nosso trabalho da melhor maneira possível. Então, nós concorremos apenas conosco mesmo. O conteúdo pretende auxiliar ao entendimento da história, da nova história econômica, da nova história empresarial, da nova história política, da história das mulheres. Nós estamos embasados na história e imagem. Provavelmente citaremos muitos autores famosos e muito importantes para a construção da história. Com certeza, porque esse é um canal que tem o objetivo principal, ele é de cunho educativo. O principal para esse canal não é arrecadar dinheiro, o principal é divulgar as ideias. É mostrar a visão de uma mulher sobre a história. Porque as mulheres dificilmente expõem a sua visão sobre a história política e econômica, principalmente do Brasil. Então, a nossa pretensão é mostrar a visão de uma mulher que estudou por muitos anos e continua estudando história geral do Brasil. Estamos sempre nos aprimorando, não sabemos tudo e estamos sempre em busca da verdade. Nós pretendemos ser uma mulher em busca da verdade. Nós queremos mostrar a verdade para vocês. Isso embasado em documentos, em fatos verídicos. Não existe história da carrochinha, a não ser que seja usada para aprender um fundo histórico. A literatura ela pode ser usada como ferramenta para o ensino de história, para estudar cenários, para estudar uma ideia que está incutida. De várias formas podemos usar a literatura, mas a nossa história aqui, que nós pretendemos representar, interpretar,
esclarecer, é uma história real, por isso é uma história legal, legalmente feita, legalmente produzida. Então, é isso que nós pretendemos fazer. Agradecemos desde já quem teve a paciência de assistir essa apresentação e esperamos que vocês curtam o canal, se inscrevam no canal e não percam os próximos. Eles são muito importantes, muito interessantes. Esse do frigorífico vacariense serão vários vídeos contando toda a história do início ao fim, embasada no livro O Frigorífico Vacariense nos Campos de Cima da Serra e o Milagre Brasileiro. Nós pretendemos mostrar essa história para vocês, para que vocês entendam como funciona as políticas públicas no Brasil e no mundo, né? No Brasil e no mundo, por quê? Porque o Brasil não está descolado do mundo. O Brasil fica aqui na América Latina, está no planeta Terra, nós todos estamos interligados. O planeta atualmente, politicamente, está globalizado, econômica e politicamente, de uma forma globalizada, cada um com os seus governos em seus países, mas todos interligados por muita tecnologia, muita comunicação, uma administração econômica, um mercado mundial, tudo interligado, tudo interligado. Obrigada a vocês, temos os meus contatos aqui, espero que vocês curtam muito esse canal, né? Estamos começando, pretendemos colaborar com esclarecimentos acerca da verdade sobre a história do Brasil, e numa visão feminina, uma lógica feminina. Penso que não custa nada aos homens escutarem essa professora de história. Não custa nada vocês entenderem como nós, mulheres, enxergamos o mundo. Com muito estudo, com muita fonte histórica, bem embasada. Eu penso que vale a pena nós termos esse diálogo, né? Nós, homens e mulheres, podemos e precisamos dialogar para modificar essa lógica atual que está aí, que só nos levou a muita violência, guerras, pessoas passando fome, não ter onde morar, não ter onde plantar, uma série de coisas, né? Já digo desde já, não tenho partido, sempre fui apartidária, não tenho partido. Passei a vida votando naquelas pessoas que eu via o currículo e que eu vinha acreditar em suas ideias. Me decepcionei muitas vezes? Muitas vezes. Muitas vezes me decepcionei, mas teve algumas vezes que eu consegui obter êxito, né, me agradando da forma como a pessoa agiu politicamente, né. Não são todos que agem corretamente, óbvio, uma boa maioria não age corretamente conosco, com o público eleitor, né, conosco o povo, né, as pessoas que mantêm esse país, né, porque nós mantemos esse país, todos nós, todos os sujeitos da história. Não existe salvador da pátria. Não tem ninguém que vai levantar uma bandeirinha lá e vai salvar todos nós. O que salva nós todos os dias é levantarmos cedo, com um propósito, trabalhar, cumprir nossos objetivos, cuidar dos nossos filhos, educar nossas crianças, atender os nossos jovens, investir na saúde psicológica, na saúde física, mental, investir na educação, na cultura, nas artes, nas ciências. É nisso que eu acredito. Somos nós que salvamos o Brasil a cada dia, todos nós.